Como a vítima do narcisista se torna o seu espelho. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sabendo Viver. Você que chegou aqui ao canal pela primeira vez, ainda não me conhece, eu sou Sinara França, sou terapeuta cognitivo-comportamental e aqui neste canal você vai conhecer todo o perfil comportamental de uma pessoa narcisista. E quem sabe identificar se você está se relacionando com uma pessoa narcisista. Mas claro, quero lembrar vocês que o intuito deste canal não é diagnosticar, e sim levar informações do funcionamento de uma pessoa narcisista, para que você não seja alvo, não seja vítima de um narcisista. Também quero lembrar que eu estou falando aqui de pessoa narcisista. Então, tudo que eu disser, eu estou me referindo ao homem e à mulher narcisista. E hoje eu vou falar sobre você ser o espelho do narcisista. A vítima nada mais é para o narcisista do que o seu próprio espelho. Muitas pessoas têm dúvidas quanto à forma que o narcisista se relaciona com as outras pessoas. Por que o narcisista ele é tão egoísta, egocêntrico? Por que o narcisista não muda? Por que o narcisista ele não sente amor, não sente empatia? O que acontece na cabeça do narcisista? O relacionamento do narcisista com as outras pessoas não funciona da mesma forma como você entende. Através de um sentimento, uma conexão, uma aproximação afetiva. Quando você lembra de alguém que você gosta, mesmo estando longe de você, o pensamento que você traz é associado ao sentimento que você criou sobre aquela pessoa. Então há uma conexão, é uma forma de se relacionar diferente. O narcisista, ele não se relaciona com as pessoas com afeto, porque eles não têm um afeto natural, eles não têm conexão. O narcisista, ele só vê a si mesmo. Tudo que ele ou ela faz será sempre com a finalidade de atender os seus próprios desejos, tudo que ele quer. Ele se sente o único na face da terra, o único merecedor. Pela falta de empatia, pela falta de amor, o narcisista ele não enxerga o direito dos outros, porque ele vive através de um selfie, que é essa imagem através do espelho. Ele precisa dessa imagem para validar esse falso selfie. Se o narcisista ele não lida com o seu eu, com quem ele é de verdade, então ele está lidando com as pessoas através de um personagem. E personagem não tem conexão. Personagem não tem sentimento. Personagem é um personagem. O personagem, ele é a base de uma criação. Agora, o espelho para o narcisista é muito importante. É por isso que o narcisista, ele depende tanto das pessoas. Porque só as pessoas podem fazer refletir esse espelho do narcisista. Essa validação externa. Como que ele vai conviver com uma criação que ele imaginou na sua cabeça se essa figura não tiver vida? Ele precisa que ela exista. E para que essa figura venha existir através da sua mente distorcida, ele precisa de você. Ele precisa de todos para que isso fortaleça e ele venha realmente sustentar esse seu ego de superioridade e não lidando realmente, deixando de lado quem ele é
e fortalecer essa falsa imagem que ele criou. Quando o narcisista ele começa a admirar uma pessoa que ele quer tomar como vítima, ele vai ser um amor de pessoa, não é isso? No início do relacionamento, aquele bombardeio de amor, você é exaltada, você ouve eu te amo, você é linda, você é lindo, você é uma pessoa especial, você é diferente de todo mundo. São aquelas frases que para a vítima ela sente como se ela tivesse encontrado a sua alma gêmea. Além desses elogios, o narcisista, ele vai ser para você aquilo que você quer que ele seja. Mas como assim, Sinara? Através das informações, através da visão do narcisista em relação a você. O que você fala, como você se comporta, a sua linguagem corporal. O narcisista, ele vai saber o que ele precisa ser, mas não é para você. Pois é, sabe aquele início maravilhoso que você viveu com o narcisista? Que você foi colocado em pedestal? Que é exatamente o que eu acabei de citar? Como se você fosse a pessoa mais incrível do universo. Quando ele está te elogiando, ele não está elogiando você especificamente. Esses elogios, eles não estão sendo direcionados a você. Por quê? O narcisista, ele precisa se ver na figura que está à sua frente, que é o seu espelho. Então, quando ele elogia você, fala 1000 coisas que faz você se sentir uma pessoa especial, na verdade, o narcisista, ele está dizendo que é assim que ele se vê. Porque no início do relacionamento, qualquer pessoa que sente empatia, sente amor, tem sentimentos, né? Se conecta com o outro, ela vai ter uma ideia na mente de uma realidade de relacionamento através do que ela está ouvindo, do que ela está sentindo, vendo, tocando. São os sentidos. Então, ela vai ter uma percepção de tudo que ela está recebendo através dos seus sentidos e ela vai formar uma ideia aqui, que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro. Ao mesmo tempo que o narcisista reproduz o que ele acredita ser em você para que você venha funcionar a ele, sendo essa imagem que ele acredita ser em você. Você, vítima, também está criando uma realidade enquanto o narcisista faz esse bombardeio de amor, que é se vendo em você, fazendo você funcionar ali para ser o reflexo dele. A vítima, ela também está passando por um processo de criação de imagem, porque o narcisista, ele quer isso de você, que você seja o reflexo dele, o reflexo perfeito. E ao mesmo tempo, ele vai passar para você esse reflexo da imagem que ele criou, mas ela está acontecendo através do que você está oferecendo ao narcisista, como você está lidando com ele. E ao mesmo tempo, você recebe do narcisista aquilo que é seu. Então, como eu falei, através dos seus sentidos, através do que você está vendo, recebendo de informação externa, você vai criando na sua mente uma ideia de relacionamento perfeito, que aquela pessoa é incrível porque ela se parece muito com você,
porque ela é uma pessoa muito boa, porque ela entende você, porque ela entende o que você precisa. Como assim? Encontrar uma pessoa que ela se encaixa perfeitamente a pessoa que você é. Então essa ideia se fortalece dentro da mente da vítima e ela se apaixona por essa imagem que ela criou do narcisista, que foi o narcisista mostrando à vítima as próprias qualidades dela. Mas ele traz essas qualidades para si, não para agradar você necessariamente. Por mais que ali, nessa fase do bombardeio de amor, ele ou ela esteja passando uma imagem maravilhosa para você, mas a intenção do narcisista nunca é você. Nunca é você. É sempre ele. E quando o narcisista ele vê em você todas essas qualidades que ele acredita ser dele, ser a imagem dele, e ele faz essa troca, sendo para você, não por você, mas sim porque ele acredita ser ele. Com o tempo, isso vai se desfazer. Porque na cabeça do narcisista, ele é perfeito, ele não erra, ele é acima da média, ele é diferente de todas as outras pessoas, ele não tem um vínculo, como eu falei, afetivo, ele se sente o Deus, ele se sente o único. As outras pessoas não existem, são objetos. As outras pessoas são seus espelhos que ele depende para refletir essa imagem que ele acredita que vê em você, sendo ele as qualidades dele. É por isso que ele fica ali naquele início tão empolgado. Ele está vendo o próprio reflexo dele, porque ele acredita que sim, você está sendo o reflexo. Cada vez que você vai validando o narcisista, porque afinal você está recebendo ali do narcisista algo bom. Então, cada vez que você diz que o narcisista é maravilhoso, eu te amo, porque o narcisista ele diz que ama rapidamente. Mas esse amor não é para você, tá? Esse amor é dele, é para ele, Quando ele diz eu te amo, essa imagem, esse reflexo que eu estou vendo de mim através de você. E quando você começa ali a ouvir, eu te amo, aqueles altos elogios, enquanto isso, o narcisista, ele está recebendo de você um suprimento positivo, a validação que ele precisa. É por isso que ele precisa sempre ter várias pessoas na vida dele, porque ele não pode perder nenhum espelho. Se os espelhos desaparecem, como que o narcisista ele vai conseguir ver a sua imagem, de pessoa incrível? Então o narcisista ele não sente amor, não sente empatia. O que o narcisista tem dentro de si é uma raiva e uma inveja muito grande. Porque o que ele vai admirar inicialmente em você é porque é algo que ele não tem. Mas ele vê o que você tem pertencendo a ele através desse espelho. Só que com o passar do tempo, essa imagem que o narcisista ele está vendo em você, que é ele, essa imagem vai começar a mudar. Por quê? Porque nenhum ser humano é perfeito. E o narcisista, ele se vê como perfeito, único, merecedor de tudo. Com o passar do tempo, qualquer pessoa vai começar a mostrar seus defeitos, no seu dia a dia. E a pessoa vai mudando porque o narcisista, ele quer tudo que ele vê em você, como ele acredita que é a sua própria imagem refletida,
ele quer o que você tem para ele. Porque entra também a inveja, entra também a raiva. Mas ele, inicialmente, ele quer receber o melhor de você, porque é dele, na cabeça dele, tudo que você tem, o seu jeito de ser, o que você possui de bens materiais, as suas características, tudo que ele vê inicialmente, que ele fica encantado, porque ele está vendo tudo aquilo que é dele, vai chegar um momento que ele vai desgastar essa pessoa, porque ele quer dele. Então você tem que ficar ali dando ao narcisista o que ele quer. Você precisa ser essa pessoa perfeita. Ele não vai enxergar mais essa imagem perfeita, porque ele vai começar a usar, ele vai usar porque é dele. Então ele vai começar a sugar, ele começa a exigir, e cada vez mais ele vai querendo de você, porque você precisa manter essa imagem perfeita. E quando a vítima, ela começa a se sentir desgastada, que ela deixa de ser aquela imagem perfeita refletida para o narcisista, é o momento que esse espelho começa a quebrar. Se o espelho quebra, o narcisista, ele está começando a ver que a imagem dele não é aquela imagem perfeita. Então ele vai ter que lidar com o que ele realmente é. Seus erros, o que ele sente de verdade, a raiva, o vazio, tudo que ele começa a ver em você, é como se ele estivesse vendo nele. Mas, com o passar do tempo, como muitas pessoas que eu atendo que vieram de relacionamentos abusivos com narcisistas, muitas chegam assim: eu quero saber se eu sou a pessoa narcisista. Veja como tudo isso é muito confuso na mente da vítima. Por quê? Conforme ele admirou a sua própria imagem, ele vai sugar essa imagem porque essa imagem é dele. Ele vai sugar, e essa imagem, esse espelho, vai começar a se quebrar porque ninguém é perfeito e o narcisista, ele não quer se ver imperfeito. Então, tudo vai mudando. E a vítima, ela começa já a não atender o que o narcisista quer. Ela já não vai funcionar como o narcisista quer que ela funcione. Então ele começa a sentir raiva, muita raiva da vítima, porque é como se ele estivesse sentindo raiva da sua própria imagem que ele não quer lidar. E ele quer continuar com aquela ideia que ele é aquele personagem maravilhoso. E quando a vítima, ela começa a mudar o seu comportamento, porque ela vai ser reativa ao narcisista, porque ela já não vai estar sendo tratada como no início, né? A princesa, a rainha, a deusa, a pessoa maravilhosa, incrível, perfeita, ela vai ser reativa. Então ela vai começar a mudar o seu comportamento com o narcisista. E cada vez mais o narcisista, ele vai provocar a vítima para que ela venha a ter reações negativas depois que esse espelho quebra. O narcisista, ele quer rejeitar que aquela imagem é dele. Então, ele vai fazer o quê? Jogar culpa, responsabilidade. Então, ele não erra. Você é a pessoa errada. É como se ele quisesse ali culpar aquele espelho que se quebrou. Você se quebrou porque, na verdade, você não é a minha imagem perfeita. Então ele começa a moldar, né? Porque não é o caso aqui do vídeo falar como funciona, né? A confusão, a distorção, né? De realidade, tudo. O foco aqui é falar sobre essa imagem, né? Como que o narcisista faz quando inicia o relacionamento.
a forma que ele se vê na vítima através de um espelho. Então a vítima, ela começa a mudar o seu comportamento, ela começa a refletir nela a real imagem do narcisista, porque ele passa a projetar. Então ele pega aquilo que de ruim, aquilo que ele sabe que ele fez, né, que são as traições, agressões verbais, agressões físicas, manipulações, jogos mentais, triangulação, tratamento de silêncio, tudo que ele está fazendo com aquela pessoa que é o seu espelho, que já quebrou, ele vai precisar fazer com que você se mostre essa pessoa para que ele possa apontar e dizer que é você quem é assim. E, na verdade, essa imagem dele precisa ficar intacta, perfeita, como ele acredita ser. Então, é por isso que muitas pessoas que saem de ciclo abusivos, elas saem se questionando se a pessoa que ela se relacionou é narcisista ou se é ela mesma a pessoa narcisista. Ela fica na dúvida, porque ela começa a apresentar comportamentos disfuncionais semelhante ao comportamento do narcisista, mas ele vai induzir a vítima a agir assim. Afinal, o espelho já quebrou e ele não vê mais aquela imagem perfeita. E o que o narcisista vai fazer? Ele vai olhar para esse espelho quebrado, que não é mais perfeito, ele vai procurar outros espelhos para que ele possa ver a sua imagem perfeita em uma outra pessoa. E assim ele vai fazendo. É por isso que quando o narcisista descarta, ele está com outra vítima, porque vai chegar o momento que esse espelho do narcisista vai ser quebrado e ele vai ter que lidar com a sua própria imagem de imperfeição, mas ele não vai querer. Ele começa a procurar outra vítima e também começa a bisbilhotar a vida das ex para ver se elas melhoraram, se elas estão dispostas a voltar a dar aquele espelho perfeito a ele, né? Levar o seu espelhinho ali perfeito para ele ver aquela imagem de perfeição. Então, ele volta. Então, ele suga novamente aquele espelho para que ele possa confirmar que ele é a pessoa perfeita. Então, quando o narcisista, ele descarta e a vítima fica correndo atrás, a vítima fica naquele sufoco, né, sofrendo, tentando falar com o narcisista faz tratamento de silêncio e a vítima está lá correndo atrás, dizendo que ama. Isso é o alimento que o narcisista tem, que ele sai daquele relacionamento e realmente aquela imagem inicial que ele viu de perfeição que era dele, confirma, porque mesmo ele abusando, usando você, projetando em você o erro dele, ele confirma que ele é perfeito, porque você está ali correndo atrás e fazendo esse narcisista se sentir incrível. Por isso não vale a pena você ficar atrás de narcisista, querendo consertar o narcisista, ficando com aquela esperança que esse narcisista vai mudar. Porque ele não vai mudar. Então isso valida, é essa validação que ele recebe. Nossa, eu sou incrível mesmo, né? Eu sou maravilhoso. Essa pessoa está atrás de mim. Quanto maior for o número de vítimas, de pessoas que ficam ali conversando com o narcisista, validando o narcisista, dando atenção. O narcisista, ele é viciado como uma pessoa é viciada em droga, em pessoas. Ele é viciado porque ele precisa das pessoas para esse personagem existir. Como que ele vai existir, esse personagem, se não tiver ninguém para validar? Não tiver ninguém para ser o espelho desse personagem para ele validar. Então,
Ele é viciado em pessoas, por isso que eles têm essa compulsão de estar com um, com o outro, mesmo que não seja um relacionamento de namoro, de casamento, mas ele vai precisar de pessoas no seu dia a dia, mesmo ele tendo um bom comportamento, uma boa ação com as outras pessoas, parecendo ser uma pessoa agradável, mas tudo aquilo que ele está fazendo não é em prol de ajudar por empatia, porque ele quer realmente de coração fazer, não. Ele quer receber os elogios, ele quer ser visto naquilo que ele faz. Então o mérito é sempre para ele, não é nada ligado a fazer por sentimento, porque sente compaixão, porque tem carinho, empatia por aquela pessoa. Tudo que ele quer é o retorno, é essa validação que a pessoa dá. Poxa, obrigado, você é legal, você é bacana, cara, eu gosto muito de você, você é uma pessoa incrível, poxa, você me ajudou tanto, poxa, o que você depender de mim, pode contar comigo, pronto, já é um que vai ficar na dívida com o narcisista. Então isso faz também prender as pessoas a ele em dívidas. Então é tudo uma questão dele se ver perfeito e você ser a pessoa imperfeita. Então no final a vítima ela sai com comportamentos semelhantes ao narcisista, porque ele começa a demonstrar quem ele é quando o espelho começa a se quebrar, ele começa a mudar, então ele vai trair, mas ele vai dizer que é você quem trai, ele vai ser frio, mas vai dizer que é você que é culpada, é porque que você está fazendo. Ele tinha um ciúme doentio, que é um controle, né? Sempre um controle. Então você começa a corresponder àquilo que o narcisista estava fazendo, sendo aquilo que o narcisista é. É o seu comportamento, ou também um pouco obsessivo, começa a perseguir o narcisista, começa a cobrar muito, começa às vezes a gritar, a perder o controle, né? Você fica ali no descontrole emocional, e ele começa a dizer, tá vendo? É você, tá vendo por que eu não gosto mais? Se eu trair, a culpa é sua, porque você é uma pessoa descontrolada, porque você é uma pessoa louca. E aí, o narcisista, ele começa a ver aquele lado dele de imperfeição em você. Ele vai olhar para você, ele vai dizer que é você, e esse espelho não vai servir mais, porque está todo quebrado. É um espelho imperfeito, onde ele não consegue ver a sua imagem inteira e perfeita. Onde cada vez mais esse espelho se quebra, ele não vê mais essa imagem perfeita. Então esse espelho não pode ser mais a imagem do narcisista. Então ele vai te odiar, ele vai sentir raiva, desprezo. Quanto mais você fizer, mais o narcisista ele vai sentir desprezo por você. Na visão do narcisista, você se torna uma palavra pesada, mas uma pessoa miserável para ele. Porque ele está vendo em você o espelho quebrado, em pedaços. Então, quanto mais ele faz, mais você volta com uma imagem quebrada. E se você era o próprio espelho perfeito do narcisista, ele não vai querer saber mais de você. Por quê? Porque agora você se tornou um espelho quebrado, onde você está fraca, você está doente, você pode estar uma pessoa brigona, perseguindo o narcisista, cobrando do narcisista, e ai de você cobrar do narcisista, porque ele é perfeito,
E se você cobra demais do narcisista, ele vai ver que é você realmente que é a pessoa terrível. Ele te levou a tudo isso. Mas agora ele aponta o dedo para você e ele vai dizer que agora sim, esse reflexo não pertence mais a ele. Ele vai odiar esse espelho quebrado, porque é como se ele estivesse lidando com ele mesmo, no seu eu, como uma pessoa normal que erra, que tem suas imperfeições. E ele não quer. Ele quer continuar com o seu personagem perfeito. Então ele vai descartar esse espelho aqui quebrado e ele vai buscar uma nova imagem de si maravilhosa para validar, para que ele possa se admirar naquela pessoa. Tá entendendo? Então ele não diz eu te amo porque ele ama aquela pessoa. Ele está dizendo para a própria imagem que ele está vendo que ele é perfeito. Quanto mais você retribui ao narcisista na fala de admiração, o falso afeto do narcisista, você vai comprando essa ideia e você vai sendo perfeita, você vai atendendo o narcisista, você vai falando com o narcisista, você vai entrando no jogo do narcisista. Quanto mais você vai fazendo isso, mais ele está vendo que o espelho dele é perfeito, que a imagem dele é perfeito. Então nada que ele faz, nada que ele vê em você de positividade, ele está vendo porque ele está te amando, porque ele está tendo uma relação de afeto com você. Você nada mais está sendo o espelho do narcisista. Este foi meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição do vídeo, gente, tem um link. Esse link, você pode acessar para agendar sua sessão de terapia. É um link também, dia 1º/2, agora de 2024, eu vou iniciar um grupo no WhatsApp, grupo de desafios, desafiando seus medos em 10 dias. Durante esses 10 dias, todos os dias eu vou aplicar exercícios, né, ferramentas para que você vá acompanhando. São etapas para que você selecione um medo que você possa começar a enfrentar, porque o medo, ele precisa ser enfrentado. Mas às vezes a nossa mente cria tantos fantasmas, né? São tantos pensamentos negativos e a gente não consegue enfrentar o nosso medo. Então o medo ele só pode ser resolvido se a gente enfrentar. Então assim, não é um acompanhamento terapêutico, é um grupo de desafios. E quem sai de um ciclo abusivo, ela sai com vários medos. São medos que são irreais, mas ela acabou criando, desenvolvendo por ela ter vivido nesse ciclo abusivo. E se ela for prestar atenção, antes do narcisista, ela fazia aquilo normalmente, mas hoje ela tem medo. Então são alguns medos que você já pode começar a enfrentar, desafiar. Porque você vai ser acompanhada durante esses 10 dias com exercícios até você chegar no momento que você vai perceber que esse medo foi superado. Então assim, é muito importante. E isso você pode colocar em prática em outras situações também, que você se veja com medo de algo. E assim, o que é legal, gente, no final desse grupo, né, quando encerrar, eu vou sortear uma pessoa que participou através, né, executando as ferramentas que eu vou disponibilizar. Eu vou sortear e eu vou disponibilizar uma sessão de terapia comigo. E nessa sessão você vai poder tirar suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida, até mesmo sobre transtorno de personalidade narcisista, ou até mesmo quiser falar sobre seus medos, enfim. Então corre lá, se inscreva
O valor para participar é um valor mínimo e único, gente. Entra em contato e você vai ser orientado, orientada como você vai poder entrar neste grupo. Curtam o vídeo, compartilhem, deixem seus comentários e se inscrevam no canal. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.